Fala, pesquisadores! Eu sou o professor Vitor Mascarini e estamos em mais um episódio do Historioteca. Dessa vez a gente vai tratar aí tudo, né, ou quase tudo, sobre a invasão holandesa no Nordeste do Brasil e ainda estamos contemplando o nosso período colonial da história do Brasil, tá bom, galera? Vamos passar por todos os períodos da história do nosso país, vamos ver aí mais de 20 episódios para frente e eu já convido todos a revisitarem todos os episódios anteriores e também os episódios dos demais quadros que estão saindo, tá bom? Galera, vou pedir aquele pedido básico para vocês, curtirem a gente em todas as redes sociais, referenciarem a gente lá no Spotify. No Spotify tem uma mecânica diferente que vocês podem classificar o podcast, isso ajuda demais a gente na nossa divulgação. Já no nosso YouTube, pedir para vocês se inscreverem, sempre deixar o like, fazer um breve comentário que ajuda a gente demais, beleza? Bom, pessoal, imagine o Nordeste em chamas, engenhos queimados, tropas estrangeiras desembarcando em Pernambuco e a população local dividida entre resistir ou se adaptar. O ano aqui é 1630 e o Brasil colônia está prestes a viver um dos períodos mais intensos e complexos da sua história, a invasão holandesa. Neste episódio do Historioteca, a gente vai entender por que a poderosa Companhia das Índias Ocidentais mirou o açúcar brasileiro, como o domínio holandês transformou Pernambuco em um laboratório de urbanismo e tolerância religiosa, além de que maneira a resistência luso-brasileira reconquistou o território. Prepare-se para uma viagem pela guerra, pela economia e pelas contradições de uma colônia em disputa. Bom, galera, para compreender a invasão holandesa, a gente precisa voltar em todo o contexto da União Ibérica, 1580 e 1640, quando Portugal e Espanha passaram a ser governados pelo mesmo rei. Com isso, os inimigos da Espanha, né, especialmente os Países Baixos ou a Holanda, que lutavam por sua independência, tornaram-se também inimigos de Portugal. A Companhia das Índias Ocidentais, fundada pelos holandeses em 1621, tinha um objetivo claro: atacar o Império Colonial Ibérico e tomar o controle do lucrativo comércio do açúcar, a base da economia brasileira. Entre 1624 e 1625, os holandeses tentaram ocupar Salvador, só que foram expulsos. Porém, o fracasso não encerrou as ambições. O verdadeiro alvo ainda estava por vir: Pernambuco, ao coração da produção açucareira. Já em fevereiro de 1630, uma grande esquadra holandesa desembarcou em Olinda e no Recife. A cidade foi tomada após combates intensos, marcando o início de um domínio que duraria mais de 2 décadas. Os senhores do engenho, sem apoio imediato da coroa portuguesa, que ainda estava sob o jugo espanhol, tiveram de organizar sua própria resistência. Muitos fugiram para o interior, iniciando a guerra de guerrilhas contra os invasores. Os holandeses, liderados por oficiais experientes e comerciantes da companhia, estabeleceram uma administração pragmática e eficiente, preocupada com o lucro, mas ciente da importância de conquistar a colaboração local. Em 1637, o cenário mudou com a chegada de João Maurício de Nassau-Siegen, nobre holandês designado para governar o Brasil holandês. Nassau trouxe uma visão diferente. Incentivou o diálogo, buscou acordos com os senhores de engenho e investiu na reconstrução de Recife. Sob sua administração, Recife se transformou na Mauristad, uma cidade moderna para os padrões da época, com pontes, canais e edifícios de alvenaria. Nassau também estimulou as ciências e as artes, patrocinando naturalistas, pintores e cartógrafos que registraram a fauna, flora
e o cotidiano colonial. Só que a sua política conciliatória não agradava a todos. A Companhia das Índias exigia mais lucro e menos gastos com infraestrutura e diplomacia. Durante o governo de Nassau, o Nordeste viveu uma breve experiência de tolerância religiosa, algo impensável sob o domínio português. Judeus e protestantes puderam praticar sua fé, e a primeira sinagoga das Américas, a Al-Zur Israel, foi erguida em Recife. No entanto, essa liberdade tinha limites. A estrutura social continuava desigual, e o trabalho escravo sustentava os engenhos, como antes. A economia do açúcar seguiu vital, mas o comércio passou a ser controlado pelos holandeses, gerando tensões crescentes com os senhores locais. Por volta de 1643, o cenário começou a mudar bastante. A Companhia das Índias Ocidentais, que estava endividada e pressionada pelos acionistas, criticava as despesas excessivas de Nassau. Ele foi chamado de volta à Holanda em 1644. Com a sua saída, a frágil conciliação ruiu. A administração se tornou mais rígida e autoritária, e os conflitos entre colonos luso-brasileiros e holandeses se intensificaram. A insatisfação dos produtores locais e a recuperação política de Portugal, que havia retomado sua independência em 1640, criaram condições para, enfim, uma reação armada. A insurreição pernambucana começou em 1645, liderada por figuras como João Fernandes Vieira, Henrique Dias, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros. Essa aliança entre brancos, negros e indígenas marcou um raro momento de unidade na história colonial. As batalhas de Guararapes em 1648 e 1649 foram decisivas. Nelas, a Força da Terra, composta por luso-brasileiros, indígenas e africanos, derrotou as tropas holandesas, inaugurando o mito das origens do exército brasileiro. Após as derrotas militares e a falta de apoio da metrópole, os holandeses finalmente se retiraram em 1654, com a rendição do Recife. Terminava assim o período do Brasil holandês. A vitória luso-brasileira foi celebrada como um feito nacional, mas o conflito deixou marcas profundas, engenhos destruídos, dívidas e uma economia totalmente abalada. Ainda assim, o episódio reforçou a identidade local e o sentimento de pertencimento à terra. A invasão holandesa teve efeitos duradouros, galera. No curto prazo, devastou a economia açucareira, abrindo espaço para a ascensão das Antilhas como um novo polo produtor. No longo prazo, revelou a fragilidade do Império Colonial Português e o potencial de resistência dos habitantes da colônia. Além disso, o legado cultural e científico do período de Nassau deixou marcas profundas na história urbana e artística de Recife. A guerra terminou, mas o episódio fica como um lembrete de que o Brasil colonial era parte viva das disputas globais do século XVII. Bom, galera, entre pólvoras, açúcar e fé, o Brasil testemunhou uma guerra que não foi apenas de armas, mas também de culturas, crenças e interesses econômicos. A invasão holandesa no Nordeste é mais do que um capítulo militar. É a história de um povo em formação, aprendendo a resistir, adaptar-se e sobreviver entre impérios. Galera, eu sou o professor Vitor Mascarini, esse foi o nosso episódio 20 do Historioteca e eu espero, com bastante sinceridade, que vocês tenham gostado muito e a gente se encontra no próximo episódio. Também gostaria de avisar vocês, galera, que todas as referências utilizadas para a equipe de História Sem Crise, né, e para mim, obviamente, para a gente estar montando esses roteiros do episódio de Historioteca, elas estão disponíveis nas descrições de cada episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, e também quando a gente realiza as postagens lá no Instagram. Beleza, galera? O intuito desses episódios é fomentar em cada um de vocês o interesse, né, de procurar mais a fundo cada tema. Mas também acredito que esse episódio, com essa média aí de 10 a 15 minutos, seja o bastante para que vocês tenham conhecimento, mesmo que breve, do que foi cada tema que eu venho trazer para vocês. Beleza, galera? Então, mais uma vez, professor Vitor Mascarini vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!